Tá gravando. Então, galera, eu sou o Guilherme. Vocês não tiveram aula comigo ainda, mas eu vou dar essa aula de JavaScript hoje, a aula complementar, e vou dar mais algumas aulas de front-end para vocês, mais pra frente, né, de React. Então, essa aula de hoje não vai ser tão complexa. Eu acho que o Kairan cobriu bem legal assim na última aula os fundamentos do JavaScript com vocês. Então eu vou ver algumas coisas que eu considero que são essenciais para quem vai codar em React. Eu não preparei muita coisa sobre a DOM, né, que seria você manipular diretamente a página com JavaScript, porque em React a gente não usa isso tão efetivamente. A gente mexe mais com as funções próprias do React, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma coisa chamada de operador ternário. Porque quem tem mais alguma prática de programação já é familiar com essa parada de operador ternário. Mas eu acho importante mencionar, porque o Kairan na última aula falou do if, o else e do switch para vocês. Então, nada mais justo que eu complementar com o operador ternário, que nada mais é do que uma forma mais elegante de fazer um if-else. Então, vamos fazer uma funçãozinha aqui básica, chamada posso votar. Que essa função ela vai ser uma arrow function, que não sei se todo mundo lembra, a função declarada desse jeito, como uma variável, né? E ela vai receber uma idade. E aí vamos fazer um if-else aqui, né? Se a idade for maior ou igual a 16, você vai dar um console log aqui. Oba, posso votar. Ou não, né? Dependendo, que hoje em dia está meio complicado. Se não, você vai dar um console log. Deixa para os adultos. Então, isso é basicamente um if-else tranquilo, né? Então, a gente pode chamar essa função aqui. E eu vou executar o código usando o Node. Vocês conseguem ver o terminal certinho ou quer que eu aumente um pouco a fonte? Aqui dá pra ver de boa. Beleza. Então, vamos dar um Node aqui. Então, tá, eu não passei a idade, né? Então, vamos botar 14 anos. 14 anos, deixa para os adultos, né? Então, se eu botar 16, já posso votar. Então, um jeito bem mais elegante de você fazer isso aqui seria usando um operador ternário. O que é um operador ternário? Para quem não conhece, basicamente você fazer isso aqui, ó. Você bota uma condicional primeiro. Então, idade maior ou igual a 16. Aí uma interrogação. Que se essa condição for verdadeira, você vai executar essa parte de código. Oba. Se não, você vai executar a parte seguinte. Deixa pra lá. Então vamos testar aqui, ó, no nosso terminal. Então, usando o 16, ele ainda retornou oba. Então você vê que aqui a gente usou 4 linhas de código e a gente fez o mesmo código exatamente em uma linha, que fica muito mais conciso, muito mais elegante, né? E se você quiser colocar isso aqui dentro de um console log, fica também bem mais fácil. Você pode usar os operadores ternários em diversos cenários. Alguém tem alguma dúvida em relação ao operador ternário? Quer que eu repita alguma coisa? Beleza, então. Então vamos melhorar um pouco aqui o nosso exemplo. Então eu vou retornar true se a pessoa puder votar e false se ela não puder votar. Então vai ser uma função que retorna, né, um booleano. E aí aqui eu posso fazer basicamente um console log. E aí, se eu posso votar, eu vou imprimir o oba. Se não, que pena. Então eu já fiz tudo de uma vez, né? Então passando 16 oba, passando 1, que pena.
Quem pena aqui. Então é basicamente isso, é uma forma mais elegante de você escrever um if else, seu código fica bem mais tranquilo e eu acho que a maioria das pessoas que já um pouco mais, que tem mais experiência em React usam bastante isso aqui, então é bem legal de vocês usarem, se puderem usar na lista também, que vai ser disponibilizada, eu acho bem interessante. Então, se não tiver nenhuma dúvida, vou para aqui para o próximo conteúdo, que é um pouco de uma revisão e também algum adendos às arrow functions. Vou botar aqui, né? Arrow functions. Então, basicamente, uma arrow function, lembrando a estrutura dela, você tem um const, né? Que ela é tida como uma variável, o nome da função. E aqui é um igual, e aqui você recebe os parâmetros. E aqui você pode ter um retorno direto, né? Ou você pode abrir e fechar e escrever código aqui dentro da sua função. Então, alguém tem alguma dúvida de arrow function? Ou acho que da última aula ficou tranquilo? Então, beleza. Vamos fazer uma arrow function chamada soma, que é super simples. Ela vai receber A e B e vai retornar A mais B, né? Justo. E agora uma coisa que eu não sei se o cara não falou na última aula, é que você pode passar funções como parâmetro para outras funções. Como que isso funciona? Então eu posso simplesmente colocar aqui, criar uma outra arrow function, que chama executar operação. Ela vai receber um A, vai receber um B e vai receber qual operação que tem que ser executada. Então eu posso dar aqui um console log no A, só para a gente saber o que é, né? Primeiro termo A. Aí a gente bota aqui o segundo termo. Segundo termo. Opa. Vai ser o B. E aqui a gente pode dar um console log na operação. Então essa operação a gente não é tão, né? Quando você bate o olho você não imagina que isso aqui é uma função. Mas no JavaScript você pode passar, né, funções como parâmetro. Então aqui eu simplesmente chamo essa operação que eu recebi usando A e B. Entendeu? Então como seria para executar essa operação, né? Executar a operação, aí eu passo, sei lá, 1, 2. E aí qual vai ser a função que eu quero passar? Vai ser a função soma, que a gente declarou ali em cima. Então se eu limpar aqui e executar, não deu nada, por quê? Você rodou o arquivo... eu rodei o ternário, né? Já estava em choque aqui. Deixa eu tirar node. E aí é arrow functions. Beleza. Então, o primeiro termo foi 1, o segundo termo foi 2 e o terceiro termo foi a soma. Então, alguém teve alguma dúvida em relação a passar funções como parâmetro? Tá, beleza. Isso aqui, para quem não sabe, é comumente chamado de função callback, tá? Então, onde vocês verem callback, é tipo uma função que você passa para outra. Então, essa função que recebeu vai executar alguma linha de código, alguma lógica, e depois vai chamar essa função callback. Mas e se eu quisesse executar só uma multiplicação uma vez só? Criar uma função multiplicação não é tão necessário para mim. Então eu posso simplesmente criar essa função já na passagem de parâmetro. Então vai ser AB, que vai retornar A vezes B. Então se eu executar 1, 2, deixa eu botar um número mais bonitinho, né? 10, 2. 10, 2, 10 vezes 2, 20. Então isso aqui é extremamente comum em React, criar uma função arrow function dentro de outra. Isso é basicamente o que vocês já estavam fazendo na função map, né? Lembra que tinha aqui um array map, e a primeira coisa que você passava era o elemento, né? E aqui você fazia algum tipo de lógica. Então isso aqui que a gente montou
é uma arrow function passada como parâmetro para a função map. Então é basicamente isso que eu queria lembrar das arrow functions e adicionar isso aqui, porque é bastante importante. Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui de arrow function ou está tranquilo? Então, tá beleza. Agora, só vamos para Array Functions. Vamos revisar um pouco o que o Kairan passou na última aula. Na última aula ele passou o map, o for each, e ele passou mais alguma outra operação de array? Alguém pode me falar aí? Tem o map for each ou foram só essas duas? Meu Deus. Alguém viu a aula do Kairan na última aula? Que tá duro. Eu acho que de array ele tinha passado foi o map e o for each mesmo. Beleza. Você é um aluno dedicado, né? Valeu, Gabriel. Então, fora o map e o for each, o JavaScript tem duas funções a mais. Uma eu não vou passar aqui porque ela não é usada tanto, que é o reduce. Mas uma que a gente usa bastante é o filter. Então, vamos falar um pouquinho do filter hoje. Mas, só um adendo à última aula. Vamos fazer um testezinho aqui, só um array de 1 a 6, por exemplo. Quando o Kairan mostrou para vocês, vou dar um console log para a gente visualizar, um array map, ele mostrou que você pode receber um elemento e fazer modificações nele para gerar um novo array, né? Só que esse callback da função map não recebe só o elemento, ele recebe também o índice desse elemento. Então eu posso receber tanto o elemento quanto o índice dele. Então se eu vier aqui e retornar, por exemplo, o índice, vamos ver o que vai sair disso aqui. Vai sair 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que a gente tinha um array de 1 a 6, só que eu substituí cada elemento dele pelo seu índice. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, e se eu quiser que cada índice ímpar eu multiplique o valor por 2, por exemplo. Então eu posso fazer isso aqui, um return. Se o índice módulo 2, né, for 0, eu vou retornar o elemento, porque aí o índice é par, né? Se não, eu vou retornar o elemento vezes 2. Então vamos rodar aqui para ver o que vai dar. Então aqui, ó, cada índice ímpar, que é o índice 1, índice 3 e índice 5, foi multiplicado pelo fator de 2, né? 2, 4 e 6. Tá tranquilo isso aqui, galera? Essa parada de receber o índice e como usar ele aqui dentro? Beleza, imagino que sim. Então, vamos agora para o filter, né? Para a gente fazer um filter, primeiro a gente vai montar um array. Eu já separei um array aqui de antemão, né? Porque escrever um array de objetos é um pouco chatinho. Então, aqui a gente tem o array de 5 objetos. Cada objeto representa um produto. Então, aqui todo mundo tem um nome, um preço e um departamento. Então, o nome, aqui, mamão, preço 30, departamento fruta. Leite, 70, padaria, pão de queijo, detergente. Tá certo. Então, o que essa função filter faz? Pelo nome já diz, né? Ela é um filtro. Então, eu vou separar dos meus produtos só aqueles que atendem a uma condição específica. Então, vamos exemplificar isso aqui para vocês. Vamos separar todos os produtos que eu considero baratos. Então é produto, é bem simples, é bem semelhante ao map. Então vai ser produtos.filter, faltou um S aqui, né? Produtos.filter, e aí ele vai receber um elemento e o índice. E aí o que esse filter, como que é a sintaxe dele? Você vai retornar aqui dentro um booleano.
E esse booleano vai ditar se aquele elemento vai permanecer no seu array ou não. Então, vai ser elemento, preço. Então, se o preço do elemento corrente aqui do meu loop for menor que 80, eu vou considerar ele um produto barato. Você vê que eu coloquei os preços bem inflados aqui, né? 30, 70, 150, só o detergente que está baratinho R$1, para ver o nosso filtro. Então, vamos dar o console.log nos produtos baratos. Vou salvar, aumentar aqui um pouquinho. Então você vê quais produtos que permaneceram no nosso array. O que tem o preço 30, 70 e 1. Então são todos os que essa função, esse booleano aqui, esse teste deu ok, deu true. Então é isso que vocês têm que ter em mente para o filtro. Agora vamos ver o contrário, né? Vamos ver todos os produtos que são caros. Seria a mesma lógica, né? Os produtos maiores que 80, então são caros. Então vamos ver quais são esses produtos aqui. Só o pão de queijo, né? Que está R$150. Então é basicamente isso. Você pode fazer algumas manipulações aqui antes, né? Elemento, ponto preço, vezes desvio padrão de não sei o que. E aí esse valor eu quero que transforme no, né, que use na minha condicional. Então é bem interessante isso aqui para quem, por exemplo, a gente está montando um aplicativo de uma rede de hotelarias, né? Então, por exemplo, a pessoa quer filtrar os resultados por estado. Então eu posso rodar um filter lá no array de objetos para todos os objetos que sei lá, estado igual a DF, né? A Bahia, sei lá. Então todos os elementos que o estado é Bahia agora vão ser listados. Então isso aqui num projeto real é bastante potente, a gente usa bastante toda hora. Então tá tranquilo, galera, essa nova operação filter aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer que eu repita? Então, tá. Opa, manda-se. Só queria falar e mostrar que, não sei se eles perceberam, mas o que você fez tanto no filter, tanto no map, foi o que você tinha acabado de fazer. Exatamente. Quando do negócio da arrow function, né? Você tipo meio que passa lá criou aqui uma nova função em uma linha só. Então, tipo assim, eu já declarei a passou função, comparando. isso. Já declarei a função logo dentro da chamada de outra função. Então, isso aqui a gente usa demais, gente, demais mesmo. Vocês têm que estar fixado com isso aqui direto. Mas então, vamos lá, vamos prosseguir. Uma coisa que eu acho que é um pouco diferente, eu quando aprendi isso aqui, eu nunca tinha visto na minha vida. Isso a gente também usa bastante em projetos de React, que é o tal chamado Spread Operator. Spread Operator. Se a gente traduzir, seria tipo um operador de espalhamento, né? Se traduzir do inglês. E o que esse Spread Operator faz? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos montar aquele mesmo array. Números de 1 a 6. Opa. E agora eu quero duplicar esse array, só que no final eu quero adicionar 7 e 8. Alguém tem uma ideia de como fazer isso aqui? Nenhuma ideia, galera? Então tá bom, tá. Oi? Eu quero duplicar, eu quero criar esse array aqui, ó. Aí 7 e 8. Uma opção que a gente poderia fazer é isso aqui, né? Array push 7, array push 8. Daria no final o array desse jeitinho que eu falei, né? Mas tem um outro jeito usando esse spread operator que é um pouco mais enxuto e eu acho bastante poderoso, né? A gente usa o spread operator, basicamente, ó, eu vou criar um novo array, eu vou usar 3 pontos,
o meu array antigo. E aí depois passar os elementos que eu quero adicionar. 7, 8. Vamos ver ele rodando, depois aí eu explico para vocês o que aconteceu. Spread operator. Então você vê que primeiro é o array original, né? 1 a 6. E depois o array que eu botei os 3 pontinhos e no final ele adicionou simplesmente o 7 e 8. Então o que esse spread operator faz? Ele simplesmente pega um array, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele separa ele em pedaços individuais. Então ele pega e faz isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, se eu der um console log em simplesmente 3 pontinhos array, ele vai dar como se eu tivesse dado console log 1, 2, 3, 4, dessa forma. Então isso aqui é bastante interessante quando você tem já um array grande e você quer adicionar mais, por exemplo, isso aqui, ó. Eu posso ter um array 2, que vai ser, né, 7, 8, 9, 10. E aí eu posso aqui criar o array que é todos os elementos do array primeiro, depois todos os elementos do array segundo. Então vamos ver aqui rodando. Então ficou certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o que eu fiz? Peguei o primeiro array e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois o segundo, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui, gente, é muito importante. Você não pode, além de poder usar isso com arrays, você também pode usar isso com objetos. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos criar um objeto representando uma pessoa, né? Vou chamar de pessoa. E aí ela vai ter um nome, né? Vai ser João. Vai ter uma idade, 12. Vai ter, sei lá, um salário. Ganhar bem aí, ó, muito dinheiro. E beleza. Essa aqui é uma pessoa. Agora, se eu quisesse criar um outro array, um outro objeto, né? Pessoa eleitoral, sei lá. Como seria para eu colocar todos os dados dessa pessoa, mais se ela votou ou não, ou em quem ela votou? A gente poderia usar justamente esse spread operator. Então, se eu usar os 3 pontinhos aqui, ó, pessoa, ele simplesmente vai pegar isso aqui e colocar aqui nome João, idade 12, salário 10 mil. E aí depois eu posso colocar votou, true, sei lá, partido, não sei, não vou entrar muito aqui, né? Mas votou true. Então, se eu der um console log nessa pessoa eleitoral, vamos ver o que vai rolar aqui. Olha lá. Ele simplesmente pegou e deu um spread de todos os outros termos, todas as outras chaves, e mais esse votou true. Se eu colocasse sem os 3 pontinhos, o que ele ia fazer? Alguém tem uma ideia do que ele vai fazer aqui, sem o spread operator? Exatamente. Ele vai simplesmente criar um objeto pessoa, e aí dentro vai ter o pessoa, e depois um votou true. Então isso aqui a gente usa bastante também com uma coisa chamada estado em React, porque, enfim, a gente não vai poder modificar o estado diretamente, dando um push ou dando um append, uma coisa assim. A gente sempre tem que criar um novo estado com uma informação adicional. Então esse spread operator é perfeito para poder fazer isso. Então vamos ver aqui um novo exemplo aqui, né? Eu vou criar uma função, vai chamar fun, e aí ela vai receber um objeto, né? E vou dar um console log, posso colocar aqui, né? obj. Aí eu vou dar um console.log no obj, simplesmente. Então eu vou chamar essa função com esse pessoa eleitoral. Ele vai, né,
printar justamente a mesma coisa que a gente fez antes. Mas e se eu quero pegar dessa pessoa o nome e a idade, só o nome e a idade para poder fazer algumas outras operações, e o resto eu quero agrupar sei lá, numa entidade chamada cadastral. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Que eu vou explicar também daqui a pouquinho como que funciona direito para fazer isso aqui. Eu vou botar um abre e fecha aqui de objeto, vou pegar o nome, vou pegar a idade, e eu quero que todo o resto, todo o spread que tem aqui para fora, eu salve num negócio chamado cadastral. Então se eu der um console log no nome, depois um console log na idade e um console log no cadastral, vamos ver o que vai rolar. O nome, ele passou a ser uma variável por si só, eu retirei ela do objeto. A idade também passou a ser uma só, virou 12. E o resto que estava espalhado aqui, estava no spread, eu agrupei eles todos em cadastral. Então os outros argumentos que faltavam, que era salário e voltou, viraram um objeto à parte. Deu para entender, galera? Opa. Aqui, pão, né? Vamos testar aqui. Não achou nada. Porque isso aqui que a gente chama de desestruturação. É o próximo tópico que eu vou explicar na aula. O último aqui não importa. O último não importa justamente porque a gente usou o spread operator. Então o que eu falei para ele? Eu quero que todo o resto que esteja espalhado aqui venha para cadastrar. Então se em vez de cadastrar eu colocasse pão, aí sim funcionaria. Você vê que os dados de cadastral foram os mesmos aqui, né? Então, ó, e no exemplo que você pediu, cadê o undefined? O cadastral pegou o nome, né? Porque a gente não conseguiu retirar o nome antes. Então, só conseguiu retirar a idade. Isso é o que chama de estruturação. Vou explicar aqui. Mas deu para sacar que esse último é o que não importa. Porque eu só falei, tudo que tiver espalhado, agrupe no pão. Sacou? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida de spread operator? Beleza. Então vamos para essa parada que eu acabei de falar, que é a desestruturação. Destructuring. Ave Maria. Na verdade eu tenho. O Opa. instrutor pode perguntar também? Não. Pode. Por exemplo, se puder voltar lá aqui, qual a grande vantagem de você estar utilizando nessa const.fan o spread operator, né? Ou seja, tá tirando tudo do objeto, o nome, a idade, e agora tendo um novo objeto, pão, e do que você só passar o objeto e você tá pegando, por exemplo, o nome e a idade por um objeto.nome, um objeto. Só que, assim, aqui nessa fan não tem muita vantagem, né? Mas para exemplificar. Mas, por exemplo, se fosse um objeto bem mais complexo aqui, que tivesse nome dentro... Não, tivesse endereço dentro do endereço, estado, que dentro tem logradouro, tem CEP, não sei o que. Seria ruim toda vez você vir aqui, né? Ter que... vou passar para não sei o que. Aí teria que ser objeto, estado, logradouro, CEP, sei lá, número, rua, entendeu? Seria sempre você tem que fazer uma chamada gigantesca aqui. Então se no início você já pegar e desestruturar estado, você já tira uma camada, né? E aí se desse estado você desestruturar mais uma, você vira logrador. Então é basicamente para você dar nome aos bois, basicamente. Então se eu quero trabalhar só com nome, fica muito mais semântico, muito mais fácil eu simplesmente ter uma variável chamada nome do que ter uma variável chamada obj.nome, entendeu? Então essa parada de você separar
os nomes das variáveis certinho, onde elas pertencem, facilita bastante até no entendimento de quem vai dar a manutenção, né? Deu pra sacar? Deu pra sacar, muito massa, muito massa. Beleza. E isso tem tudo a ver com o destructuring, que a gente vai falar, né? Que é a desestruturação. Que é basicamente o que a gente fez antes, né? Só que sem o spread operator. Então, vamos falar aqui que eu tenho um array, que ele vai ser só 2. Meu Deus. O que é desestruturar um tipo, né? Então, eu posso simplesmente falar, ó, a posição inicial do meu array eu quero salvar numa variável chamada A. A segunda posição eu quero na B. Então, se eu fizer isso aqui, eu estou basicamente nomeando, né, atribuindo isso aqui a cada um das minhas posições. É a mesma coisa de eu fazer A igual a array na posição 0 e B array na posição 1. Eu posso fazer isso tudo de uma vez, usando só a desestruturação AB array. Então, se eu der um console log no A e B, vamos limpar aqui o terminal, node destructuring 1 e 2, sacou? 1 e 2. Então, por exemplo, o que é importante para a gente saber isso para o desenvolvimento em React, por exemplo? Vamos criar um fake aqui de uma API. Vamos supor que a gente tem uma API de uma escola, né? E tem uma rota que retorna para a gente um aluno. E para chamar esse aluno, a gente vai usar essa função aqui, getAluno. O que essa função vai fazer? Ela vai retornar um objeto. E dentro desse objeto vai ter um aluno, vai ter o nome, vai ter a idade e vai ter a média final dele. Vamos falar que ele foi ok, tirou um MS, foi bem, tá aí. Então, vamos falar que a gente chegou, né? Falou lá, eu quero o meu aluno. Então, se eu pegar simplesmente getAluno, essa minha constante vai ter esse objeto todo aqui, né? Então, se eu der um console log, o que a gente acabou de fazer vai ter, né, o retorno inteiro da função. Mas vamos falar que eu quero que o nome dele para mim não importa, nem a idade dele. Eu quero pegar só a média final de todos os meus alunos, né? Então, para mim, eu quero fazer um desvio padrão, então para mim o nome e a idade dele não importam. Eu quero pegar só a média final. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, né, o abre e fecha do objeto. Então eu quero falar desse objeto que vai ser retornado aqui, eu quero pegar apenas a informação de média final. Então aqui eu já posso, ele já vira uma variável de mesmo nome, né, média final. Então, se eu rodar, ele vai retornar para mim só o 7. Isso aqui a gente usa bastante no React, porque as APIs, uma chamada de uma API é absurdamente gigante. Assim, se for uma API complexa, uma API de produtos, que aí vai ter o produto, vai ter o preço, vai ter o departamento, código de barra, quem catalogou, validade, vai ser gigante. Então vamos supor que eu quero desse produto imaginário, eu quero pegar só o nome, o valor e o departamento. Então eu vou só ter 3 variáveis, nome, valor e departamento, e todo aquele monte de coisa que eu vou pegar do meu objeto vai ser descartado. Então isso aqui, até mesmo o exemplo que eu comentei com o Gabriel, isso aqui melhora bastante a semântica do meu código, né? Então eu não preciso ficar procurando no objeto de 1000 linhas toda vez para achar o nome. Eu já pego lá e puxo o nome. Ou às vezes também já aconteceu comigo. Eu tenho uma API e dela vem um objeto gigante, mas eu tenho certeza que naquele objeto tem um ID. E tem o ID e tem o usuário. Então eu não preciso saber de mais nada daquele meu objeto. Eu preciso só saber que tem user e ID. E aí eu consigo extrair elas aqui. O resto de lixo gigante vai sumir. Então isso aqui facilita bastante você debugar código e também manter.
Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de desestruturação? Não é negativo? Então beleza. Fechou. Agora eu vou entrar. Já são 10 para as 8. Então a gente vai entrar aqui no nosso último conteúdo de hoje. Como eu falei, hoje vai ser uma aula um pouco mais enxuta, porque vai ser basicamente o topzinho do JavaScript, que vai ser funções assíncronas. A gente agora na pandemia, né, no EAD, está escutando direto esses termos de hoje vai ter uma aula assíncrona, hoje é aula síncrona, é assíncrona, a prova é assíncrona, não sei o quê. Então a gente já é um termo que está no nosso dia a dia, mas a gente tem que entender o que isso significa realmente, né? Então, deixa eu até parar de compartilhar aqui um pouquinho, para dar um exemplo para vocês, conversar aqui. No seu dia a dia, imagina que você está lá com seus amigos, estão conversando, não sei o que, vocês estão num clube ou alguma coisa assim, aí vocês falam, bora pedir uma pizza, galera. Bora pedir uma pizza, beleza. Então você vai, liga lá na pizzaria, fala, olha, eu queria uma pizza de calabresa, grande, borda de catupiry, bota uma de doce aí para completar. E aí, quantos minutos? 30 minutos. Então tá, beleza. Pediu a pizza. Pois é, você não vai ficar parado 20 minutos esperando a pizza chegar, né? Você vai aproveitar o clube, você vai para a churrasqueira, você vai para a piscina. E é a mesma coisa no nosso código. O que eu fiz? Vamos traduzir esse cenário para um cenário de programação. Pedir a pizza poderia ser uma chamada para uma função pedir pizza. E essa função só vai me retornar um resultado, um objeto pizza, daqui 20 minutos. Então o nosso código não pode simplesmente parar a execução dele por 20 minutos e depois executar a próxima linha. Então por isso que a gente começa a entrar na seara de programação assíncrona. Então o que isso permite? Permite que a gente lance uma requisição para uma função lá pedir pizza, sei lá para onde ela vai, e eu continuo rodando meu código de boa. Continuo fazendo minhas requisições, meus console logs, e quando chegar a pizza, beleza, agora eu vou trabalhar aqui com a resposta que a gente teve. Então, essa é basicamente uma analogia que eu acho que facilita entender um pouco essa ideia de assíncrona, né? Então, eu vou copiar duas funçõezinhas aqui, que eu já deixei preparadas, que vocês não precisam se ater tanto a elas, porque isso aqui vai ser explicado um pouco mais quando vocês forem mexer com a API. Esse de wait é uma função básica que eu peguei, que ela só faz o programa esperar o tempo em milissegundos que eu coloquei, né? Ele pega aqui um tempo, que é o tempo atual, depois iguala, né, a uma outra variável, e enquanto o tempo atual não chegar no tempo mais esses milissegundos, ele fica nesse while, né? Então é só uma função para dar um hold no nosso programa. E aqui a gente tem um pedido assíncrono, que usa uma promise. Isso aqui é uma coisa de JavaScript que a gente não vai entrar agora, mas toda requisição que você faz para alguma API, ela retorna uma promise, que em inglês é uma promessa, né? É como se fosse... Eu vi até, hoje eu estava dando uma lida, vi uma comparação com o gato de Schrödinger. Não sei se todo mundo conhece. É basicamente uma promessa. Enquanto ela não for resolvida, ela pode ser true, pode ser sucesso ou pode ser falha. Então você tem que esperar essa promessa ser resolvida, você tem que olhar o gato na caixa para saber se ele realmente está vivo ou está morto. Então é basicamente isso aqui. Eu estou retornando uma promessa de 3.000 milissegundos para falar que a pizza chegou. E agora vai ser o pedido síncrono, normal, que seria... Deixa eu pegar aqui, que vai ser basicamente esperar 3 segundos para depois retornar que a pizza chegou. Então, vamos montar então essa função de pedir uma pizza, né? Pedir, uma pizza.
Beleza. Então a gente pode fazer da maneira, né, não correta, que seria com pedido síncrono. Então a gente vai fazer um pedido síncrono e esperar, né, 3.000 segundos. E aí ele dá um console log nisso aqui. E aí depois a gente vai fazer nossas atividades, né? Lembrando que a gente está num clube, então eu vou nadando. Depois eu vou jogar ping-pong, sei lá. Jogar ping-pong. E por último, eu vou tirar um cochilo. Então vamos ver, usando o paradigma síncrono, né? Como seria pedir uma pizza, né? Como seria a execução desse programa. Então vamos dar um node async. Então você vê que eu dei o play, ele ficou travado aqui 3 segundos. E aí a pizza chegou, e só depois que a pizza chegou, a gente pôde nadar, jogar ping-pong e tirar um cochilo. Então ninguém ia ficar parado na mesa esperando a pizza chegar, né? Para isso que serve a programação assíncrona. Então vamos ver como que é um pedido assíncrono. Como que você trabalha com uma programação de forma assíncrona. Vamos chamar essa função pedido assíncrono. Ela está recebendo aqui, né, um tempo, se bem que o tempo está setado ali. E aí, quando você sabe que é uma chamada assíncrona, ela tem uma funçãozinha, um método que chama then. Ela tem 3, né? Catch é para você pegar um erro. Se essa promessa for rejeitada, você vai no catch. O finally é no final de tudo. E o then é quando ela retorna, quando ela resolve se foi sucesso ou falha. Então você vai usar esse then. O que esse then vai receber? Vai receber a resposta da sua chamada assíncrona. E aí a gente pode dar um console.log nessa nossa resposta. Agora vamos ver o funcionamento do nosso código em comparação ao que a gente viu antes, né? Eu dei uma comentada no pedido síncrono. Então, ó, vou rodar em 3, 2, 1, rodei. A gente nadou, a gente jogou ping-pong, a gente tirou um cochilo e só aí a pizza chegou. E aí todo mundo acordou do cochilo para comer. Então, vocês viram que, mesmo que aqui na minha linha de código, né, na minha receita de bolo aqui no algoritmo, a gente chamou a pizza antes de tudo, mas mesmo assim todas as linhas de código abaixo dela foram executadas. Então isso que as chamadas assíncronas permitem a gente fazer. Elas falam, joga a chamada, espera e depois volta. Já para quem já fez Sysmic ou já está mais avançado, está fazendo SO, isso é bem parecido com uma interrupção, né, de um microcontrolador, uma coisa assim. Então você está ali rodando a sua execução, e aí quando o seu sensor de proximidade, alguma coisa assim, disparar uma interrupção, o seu programa vai ser parado, vai lá para a rotina de tratamento, e aí vai ter toda a lógica que você preparou para essa interrupção. Então, é basicamente isso. Eu não vou entrar muito aqui em exemplos de falha, de como você força a requisição a parar, como que você trata requisições que chamam outras requisições. Tem como fazer muita coisa com o promise e assíncrono, mas eu quero que hoje vocês tenham em mente fixado que essa teoria, né, desse conceito do que é uma função assíncrona. Deu para sacar? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Já que nenhum trainee perguntou, eu vou aproveitar aqui e lançar, né? Fazer a pergunta primeiro para eles, se nenhum responder, aí a gente escuta aí a resposta que vai mandar, mas esse ponto DEM, ele tá na linha 25 ao invés de estar colado na linha 24. Mudou o que no código? Então, alguém tem algum palpite? Por que o Guilherme fez isso? Será que alguma magia do JavaScript escondida? Será que não é? Ele poderia ter colocado na linha 24 ao invés da linha 25?
Cara, o meu chute é que ele poderia, mas isso aí ajuda ele a organizar se ele quiser botar mais de um den, ou sei lá, botar um final ou catch, que ele mostrou. Eu acho que fica mais organizado assim, ou sei lá, ele permite só nessa sintaxe, não sei. Aí tu foi o brabo. Foi exatamente isso. Justamente. Inclusive, tem muitos códigos, eu já fiz também código assim, que tem vários dens alinhados, né? Então você faz um pedido assíncrono e aí a resposta disso você já manda para outra função assíncrona. E aí a resposta disso você manda para outra, que manda para outra. Então se eu colocasse tudo aqui, né? E cada um tivesse a mesmo tamanho, né? Imagina o tamanho que a gente tem, que com 3 já está aqui dando, já está uma linha mais longa. Deixa eu fazer uma simulação aqui, né? Se com 3 chamadas já está dando uma linha mais longa, imagina com 10, com 20. Imagina se eu tivesse aqui alguma rotina que transforma, né, esse código. Então é muito mais elegante, né? Como sempre, tudo que a gente faz, além de prezar por uma lógica boa, uma complexidade razoável para o nosso código, a gente também quer garantir a manutenção, que seja uma manutenabilidade, né, um pouco mais tranquila, que os nossos colegas de trabalho possam olhar para o nosso código e não achar uma gambiarra sem fim. Então, todos esses pequenos detalhes que eu estou mostrando e a gente vai pegando com a experiência, ajudam a trabalhar em equipe, o que vocês vão fazer bastante aqui na Struct, e até você mesmo, porque isso aqui eu fiz hoje, né? Então, se eu bater o olho, eu entendo o que eu fiz. Mas se eu olhar daqui uma semana, se tiver um ninho de gato, eu não vou entender nada. Então, se a gente fizer uma programação, né, bem bonitinha, tudo indentado, tudo separadinho, certinho, fica muito mais fácil da gente, né, trabalhar e entender o código. Deu para Mas na responder, teoria, Gabriel? se eu for maluco e puder botar tudo assim, eu posso. Pode. Vou fazer no caso. Não, pode. O JavaScript é uma linguagem de maluco mesmo, mas... O JavaScript tem, qual é o nome? Ele leva em conta a indentação, que nem o Python, por exemplo. tipo, se eu colocar assim, por exemplo. Tipo isso, Não, ele não tá nem aí pra nada. Tem- Ó, Valeu. é nóis. Aqui deu Python, erro acho que eu... que deu um erro. É porque eu botei uma função que não Ah. existe aqui. Python é uma das poucas linguagens, por sinal, né, de que esse negócio da indentação importa tanto, assim. Meio bizarro. O Python, se a sua função não está dentro da indentação, ela não funciona, né? Nem, por exemplo, igual, sei lá, o C, que se você colocar lá dentro de uma chave, está lá declarado o escopo. O escopo do Python justamente. é da indentação. É isso que eu ia falar. Por a gente ter aqui o abre e fecha chaves, a gente tem uma declaração bem explícita de escopo, né? Então, essa parada de indentação não faz tanta diferença. Legal, valeu. De boa. No Ruby a gente usa o end, né? Para declarar os escopos dos Isso, exatamente. nossos métodos, das nossas classes, das nossas funções, Isso dos aí, nossos loops. o brabo. Alguém tem alguma dúvida de operador ternário, spread, de estruturação, assíncrona, arrow function e filter ou map? Eu só fiquei com uma dúvida. Opa, manda ver. Spread operator. Aham. Que, por exemplo, se tivesse um objeto dentro do objeto, ele também seria copiado, né? Sim, sim. Mas ele seria um novo objeto ou ele seria o mesmo objeto? O mesmo. Seria o mesmo. Tipo aqui, o votou, dentro dele tem data 21/10 e local Centro Educacional 6. É tipo isso que você perguntou? Tipo, ele teria o mesmo endereço, assim, de... Sim, a chave dele seria a mesma, sim. Você referenciaria ele pelo votou também. Aham. Entendi.
Mais alguém tem alguma dúvida? Eu só não sei se no espaço de memória ele seria considerado mesmo. Em questão ao ponteiro que aponta lá, eu também não tenho como te falar, mas como a gente não está tratando em C, os ponteiros meio que não importam muito pra gente. Amém. Não, só que eu quis perguntar é, tipo, se você mudar em um, vai mudar no outro também. Ah, saquei. Acho que não também. Tipo, eu acho que, por exemplo, quando você cria uma variável, vamos supor que você cria aqui uma variável normal, né? É como se você tivesse nessa constifan, você tipo, tem agora a variável nome, a variável idade e a variável pão. No caso, o pão é um objeto com as outras informações que por acaso dentro dele também tem um objeto. Mas tipo, se você tem uma variável x e você guarda a variável y, quando você muda a variável y, você não mudou a variável x. Porque ele guardou o y naquele instante, né? Se fosse igual o Guilherme falou, um ponteiro, igual a gente tem no C, acho que o Edil pode até falar melhor isso pra gente, aí técnicas que eu não mexo em C. Mas se você fosse um ponteiro apontando para aquela variável, ou seja, apontando para onde ele está no de memória, aí sim, você mudando em um, você ia mudar no outro. Mas o JavaScript, graças a Deus, eu acho que não tem ponteiro. Não mexe Não com tem isso. ponteiro e até é bom não pensar nesse tipo de coisa, cara, porque lá na hora da implementação tipo, é uma puta zona. Entendi, obrigado. Eu acabei de fazer um teste aqui e não tem passagem por referência não em JavaScript, é tudo por valor. Então ele cria uma cópia, né, da variável que você passou e aí você manipula ela do jeito que você quiser. Fechou? Acho que tá. Eu ia falar um pouquinho de React com vocês se eu tivesse um pouco mais cedo, mas eu acho que tá tranquilo de falar na próxima aula e explicar os conceitos iniciais. Então acho que é basicamente isso. Também todo mundo tá aí na correria de trabalho final, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou terminar aqui a gravação